Olá, professora. Nesse trabalho de filosofia a gente vai falar sobre o filme A Onda, né, com a participação de Lucas Martins, Pedro Henrique da Conceição, Breno Machado Teixeira, Emílio Meirelles, Diogo Vasconcelos, João Lucas Machado Quintal e eu, Pablo Augusto. Vou começar introduzindo o Diogo sobre o que é o filme, como se tratava, onde se passava, né? Bom, o filme se passa na Alemanha. A história roda em torno de um professor que ele queria, a princípio, dar aula de anarquismo. Só que um outro professor que é meio tedioso acaba pegando o lugar dele na matéria anarquismo e ele tem que ir para outra matéria, que é autocracia, né? Autocracia. Então ele começa na matéria, só que ele tenta de uma forma diferente. A autocracia seria um governo de poucos, de um cara ou de um grupo dominando as massas. Não só as massas, como tudo. A lei, tudo. Tipo, ele tem o poder de mudar qualquer lei a seu favor ou de fazer qualquer coisa. Poder nas mãos de alguns. Ou de um ou de um grupo. Tipo Mas poder assim, próprio. Não, Governo porque próprio. na autocracia a pessoa meio que se põe ao poder, chega ao poder. Beleza, ela pode até ter o apoio da população. Entendi, ela meio que Ela se promove sozinha. Ela se promove de certa forma sozinha e quando ela chega lá, não é igual aqui que, tipo, a pessoa não pode mudar a lei. Ela muda a lei, ela faz o que ela quiser, basicamente. Entendi. Então o professor, tipo assim, ele dá esse conceito de autarquia, do mesmo jeito que ele falou, e ele propõe uma atividade que consiste em basicamente Criar a própria autocracia. criar uma pequena autocracia ali dentro da sala de aula, em que os integrantes da elite são os próprios alunos e o líder é o próprio professor, né, como é votado. A princípio parece ser só uma atividade alternativa, né? Só que com o tempo eles vão criando identificação um com o outro, né? Às vezes até uma identificação mais forçada, por exemplo, no uso de uniforme. E isso vai crescendo cada vez mais, né? Que vai tomando conta da escola. Vários alunos começam a querer fazer parte da onda, outros exigem que outros alunos façam parte da onda, e isso vai crescendo muito. Até que de fato começa a ter traços fascistas mesmo, né? O plano. E o final começa a se controlar, quando vem todo aquele poder, começa a tomar, tipo assim, semelhança ao fascismo, ao nazismo mesmo. Que você vê que, tipo, foi só dar um pouco de poder aos alunos, né, por meio de uma atividade que já se tornou aquela coisa toda. Toda a motivação para poder fazer essa atividade foi basicamente uma fala de um aluno que ele fala que o nazismo nunca voltaria, né, na Alemanha. Porque, poxa vida, é um negócio que todo mundo já está cansado de saber, né? Tipo, nas escolas, nas ruas, todo mundo fala, nazismo é ruim. Já teve. Já existe isso aqui. Na Alemanha tem tudo isso esse discurso que imagina na Alemanha. Eles crescem desde a infância, aprendendo que o nazismo foi horrível, errado e nunca deve voltar. Só que é que tá, eu acho que, não sei, Não, eu sei, mas o que eu quero dizer é como eles aprendem. O conceito aí, na guerra, por exemplo, a guerra foi horrível também. E mesmo assim teve uma Segunda Guerra Mundial. Só que o erro é não mostrar por que ocorre a guerra ou o fascismo. Que é até o intuito da aula, no caso. Ele vai mostrar como que chega ao fascismo. Através de poucas coisas. E depois de muito se criar aquilo, as pessoas conviverem com aquele sentimento de poder, de fascismo, elas veem, caraca, realmente, tipo, isso é ruim, agora eu entendi o porquê disso. Não é só uma coisa, olha só, não faça isso, é ruim, não acredite nisso. Mas essa questão dos alunos reconhecerem que era ruim, eles não reconheceram. Só reconheceram como professor. Reconheceram no final e ainda foi uma coisa namorado. meio... Nem tanto reconhecimento, assim. Eles só caíram na realidade. Caíram na realidade porque o professor deu um puta de um exemplo lá no final do filme. E aí eles se tocaram do que eles estavam fazendo. Mas durante o filme, mesmo com uma das personagens que foi a que estava meio que lutando contra a onda, contra esse movimento. Contra esse movimento que estava sendo gerado, mesmo ela avisando que o que eles estavam fazendo era errado e tudo mais, ninguém se tocou disso. Todo mundo achou que ela só estava sendo chata, o que em alguns momentos ela estava mesmo. E talvez ela só estivesse mostrando um pouco da personalidade dela, uma personalidade egoísta pra caralho. Porque ela sempre queria tudo do jeito dela e quando não foi, isso levou ela a se revoltar ao que estava acontecendo. E aí talvez isso seja um assuntinho, né? E a gente também não pode deixar de falar que os alunos eles estavam
gostando bastante daquilo que estava acontecendo, eles estavam concordando. O professor ele não chegou ali e foi eleito o ditador, dizendo assim, da sala sozinho. Teve pessoas que votaram nele. Teve ali um voto que colocou ele na posição que ele estava. Os alunos eles estavam gostando daquele regime de colocar uniforme. Dá para ver isso também quando um dos alunos na primeira aula chega em casa comentando com os pais que quando você coloca a sua postura ereta, você respira melhor, você faz as coisas, consegue pensar melhor. Então teve ali uma ajuda da parte dos alunos. Incentivo, né? Mas essa questão da ajuda por parte dos alunos também dá para você perceber por outro motivo, que é a falta de, talvez, sei lá, de atenção dos pais e até de posicionamento político. Por exemplo, o Marco ele não tinha família, né? O Marco é o namorado da pessoa. Sim, a mãe dele era solteira. Ele morava com a mãe, só que a mãe eu acho que era uma prostituta, não tenho certeza não. Mas eu acho que assim. na real ela só levava homens pra casa. Eu acho que ela era só muito aberta. Ela só o quê? Muito aberta a relacionamento. Tá, eu acho que um ponto que tem que se falar daqui é como que aos poucos a gente vai se tornando fascista, a gente não percebe as coisas que a gente faz que nos faz aderir ao fascismo, que é isso que vai meio que correndo na sala. O que eu estava falando aqui era exatamente esse ponto, que é o fato deles não terem nenhum tipo de pensamento político meio que formado. Por exemplo, eles tinham esse pensamento, o nazismo é ruim, só que eles não sabiam, não tinham como base a forma que o nazismo chegou ao poder. Eles não perceberam a forma que simplesmente chegou ao poder. Que é o que a classe tenta mostrar. Exato, que foi o que acabou acontecendo na turma e gerou tudo lá. Crise política, crise social, crise econômica. E a gente vê que o filme tem todos esses aspectos aí. E tipo assim, porque naquela época, por exemplo, teve a crise econômica. Época da Primeira Guerra. Todo mundo estava quebrado. Então, assim, o pessoal estava procurando uma luz, né? Todo mundo estava quebrado. E aí eles acabaram elegendo quem parecia ter uma solução para eles, sabe? E a mesma coisa com as crianças, elas não tinham uma posição política. Então, aquele ali parecia ser o certo, como parecia naquela época para a crise econômica. Mas aí o ponto, na verdade, é o quê? É que grande parte, por exemplo, o Marco, não é Marco não. O menino lá que é vidrado no professor, que eu não lembro o nome dele agora. Exato, o fanático lá. Ele, por exemplo... O que se marca? Você percebe pelas atitudes dele, no decorrer do filme, quando começa esse experimento, que ele não tem nenhum tipo de atenção familiar, não tem nem amigo direito. Então, quando ele entra na onda, ele se vê rodeado de pessoas que apoiam a mesma causa e que estão junto com ele, assim, tipo, ele se vê com amigos, então. Aí tem aquela cena que ele é não defendido. Não só, tem uma cena que ele é defendido. Pelos amigos, com os anarquistas, não foi? Exatamente. Aí, tipo assim, nessa cena é nítido que ele se vê parte de algo maior, ele se vê que, não, ele estava com os outros, assim como os outros estavam com ele. A partir do momento que ele é defendido, ele se vê parte de um grupo e sendo protegido pelo grupo. Eu acho que esse personagem é interessante porque ele representa realmente quem é o pessoal que é fanático mesmo, que faz tudo pelo movimento. Os outros alunos, eles são só pessoas que meio que apoiam, que são coniventes. Eles seriam as pessoas que votaram Hitler, mas ele seria a polícia, ele seria aquele cara. No final, eu acho que não necessariamente foram pra guerra. Tipo, não é que eles querem. Vamos lá, não é que eles querem matar judeus, mas tipo, tá matando. Tá, vai, deixa aí. Não faz diferença. No final, eu acho que os outros alunos, em relação a ele, enquanto eles realmente sofreram um problema real, os outros alunos eles só tinham uma falta de individualidade que faziam que eles aderissem a um coletivo. Exatamente. Então formasse um movimento. Na verdade, que você tocou no assunto aí, o que o professor queria, na verdade, era fazer com que os alunos fortalecessem a união, né? Criassem mais coletividade. Porque aquilo começou como um projeto de uma semana, falando sobre fascismo, falando sobre tudo isso que ocorreu na Alemanha. Então, acabou que foi por um lado errado, né? E os alunos, eles começaram a mostrar o grupo
como se fosse um grupo fechado, fossem eles ali e só eles. Os demais grupos que estivessem não poderiam colar com eles, se juntar, formar uma grande célula ali unitária que soubesse dar direitos a cada um, deveres a cada um. Não, pelo contrário, eles queriam formar um tipo de grande célula que não admitisse ninguém e que apenas fagocitasse grupos menores, grupos que estavam atrapalhando o pensamento, a ideologia do grupo. Tipo, os Uma anarquistas. mentalidade única e meio coletivista. saltado com os anarquistas e quando tem aqueles molequinhos, aquele grupinho de moleques, que um era o irmão daquela menina, né, que apanha do cara, e eles falam bem assim, a gente quer brincar aqui. Aí ele fala, A gente pode usar a pista? a gente pode usar a pista? Ele fala, aí o moleque fala assim, não, você tem que ser da onda. Esse moleque tinha acabado de entrar. Tinha acabado de entrar. Braço, né? Ele meio que financia. Ele literalmente entrou ali. É como se fosse uma, tipo, um passe que você tem que ter pra participar das coisas, tipo, você não vai participar porque você não é da onda. Então, É a maioria oprime a minoria. A partir do momento que eles são a maioria do colégio, eles podem mandar ali à vontade. exatamente, na minoria. E a minoria não tem outra escolha senão aderir ao movimento ou então agir como um rebelde. Mas o que vocês acharam da parte técnica do filme, assim? Tipo, se é bom, se é ruim, a parte realmente. Eu achei que teve alguns erros aí. No isso. final, eu achei que não fez muito sentido ele se matar. Tipo assim, foi um Eu filme acho um de... pouco estranho. É um filme que não achei tem um que faz orçamento sentido. grande. Eu acho que faz sentido sim, porque ele viu que aquilo ali não era verdadeiro, por exemplo. Não é nem verdadeiro, mas é que tipo, aquilo não ia prosseguir, ia acabar ali. É o cara que perdeu a causa. Mas tipo assim, Exatamente, ele não tinha mais no filme sentido, americano, não tinha mais que é de sentido. 1980, ele não se mata. Na verdade, eu acho que essa morte não se mata. Não se mata. Na verdade, eu acho que essa morte tem até um símbolo de quem é doente realmente por fascismo, etc. Ele se mata, mas ele morre pela causa. Ele se morre, eu sei. Tipo assim, ele morre pelo que ele acredita. Levar ao extremo. Exatamente. E até fazendo uma Não conexão. exatamente ele morre, mas a vida dele é aquilo. É. Então a falta daquilo é a morte. Até Exato, porque no foi começo- isso, foi exatamente No isso. começo tem uma cena que uns moleques falam, a gente não tem causa nenhuma mais pra lutar, tipo, a gente já tem tudo, a gente vive na Alemanha bem pra caramba, né? E é um pouco disso aí mesmo. Então quando vem esse É movimento... o cara falando, né? Botando- Pô, a marca da nossa geração é se revoltar, mas se revolta contra o quê? A mulher mais seguida do Então- Twitter é a Paris Hilton, acho que eles falam. É um negócio assim. Inclusive o que estimulou o nazismo foi exatamente isso, uma causa pela qual lutar. Porque você vê que na Primeira Guerra a Alemanha ela sai muito sucateada, ela perde terras, ela perde suas colônias, ela perde sua industrialização, boa parte do seu Desemprego e inflação. aumenta-se muito a inflação, o desemprego, você tem uma quebra ali gigantesca de uma nação e as pessoas estão doidas para procurar algo para fazer, não dá um sentido para aquilo. Salvador. Uma luz para aquilo. E ele chega apresentando um ideal que parecia super certo, algo inovador Apresentou e que inimigos. traria. Apresentou inimigos, que é exatamente uma dos principais. Características desses salvadores, né? desses salvadores, sempre sim. tem que ter um inimigo. E Sempre prometeu tem a um inimigo. salvação, Esses ditadores O sempre. inimigo sempre une as pessoas. Quando você tem um inimigo comum, você se junta. É Né? aquela história do que o ódio une muito mais do que o amor. Eu não lembro quem exatamente falou, se foi o Denaldo, na professor de Foi história Denaldo. ou outra pessoa. Ele Foi Denaldo. falou bem assim, se não fossem os judeus, os comunistas, seria outro. Outro inimigo, no caso da Alemanha nazista naquela Acho que época. o próprio Hitler fala isso no Mein Kampf, que tipo, ele foi bom ter judeus para ele ter um inimigo a quem atacar. E até o que, fazendo um adendo ao que o Reinaldo fala, o professor de história ele comenta muito sobre isso, não foi só Hitler, foi Salazar Na Espanha. na Espanha, Foi Mussolini. Tem português, Franco. Franco em Portugal. personalidades como essas, vistas no filme e também na história, nunca vão deixar de aparecer. Só cabe a nós como povo, como população, como integrantes da sociedade, Tá vacinando. Nunca mais repetir. tá vacinada a esse tipo de vírus que está entrando no meio do sistema. Então, não é porque o sistema ele tem erros que nós vamos jogar ele fora. Não é porque a democracia tem problemas que a gente vai deixar de se ter uma democracia. Mas A gente assim- tem que usar a democracia e fazer melhoras nela. Atualizar a sua ROM, atualizar a sua placa-mãe, colocar
barreiras para que o que seja ruim não entre dentro da democracia. Vai fazer questão de cortar esse trechinho. Enfim, esse ponto que o João citou aqui sobre a gente estar vacinado para que não ocorra mais esse tipo de governo, ou seja, ditadura, é um pouco complexo no nosso cenário atual. Por quê? Porque hoje em dia a gente se vê numa polarização muito grande. Ou você é esquerda ou você é direita, e não tem como você simplesmente conseguir analisar os dois lados e ver o que está certo e o que está errado. Tem a crise também. E aí o grande problema é o quê? É que a galera de esquerda se odeia muito o governo que está tendo agora, de direita, e aí quando era o governo de esquerda, a galera de direita não gostava, então em algum momento vai surgir alguém que esteja controlando a maioria e vai falar assim, não, a gente tem que acabar, sei lá, com esses comunistas ou com esses fascistas, e aí a gente vai instaurar o verdadeiro poder da população, e aí essa pessoa vai ganhar a massa, e quando for ver, ela já vai estar ditando o A poder verdade aqui. é que as pessoas que subiram sempre estão querendo acabar com alguma coisa. Tipo, o Bolsonaro subiu porque está acabando querendo acabar com os comunistas, que é uma ameaça fantasma. Enfim, O Lula subiu porque está querendo acabar com a fome. essa questão de esquerda e direita no filme nem sequer é tratada. Eu acho que a forma que trata o filme é para mostrar que esse tipo de poder ele pode surgir tanto de um lado quanto do outro. Que não necessariamente você tem que ser de esquerda para ter uma ditadura, nem para você ser de direita para ter uma ditadura. Lá é simplesmente você é da onda e tá... E não necessariamente você tem que ser politizado, né? Porque o pessoal que, tipo, A onda você não tem era que aderir ao movimento. O pessoal anarquista cismava com eles, mas tipo, os moleques não sabiam nada. Entendeu? Assim, eles tem só até participavam. tem uma cena que, tipo assim, os anarquistas, tem um gordo anarquista que fala, você que é o nazista, o neonazista, que tá aí, o cara fala, como assim neonazista, cara? Aí o outro pega a arma e aponta ele. Mas uma coisa que me intrigou muito nesse filme enquanto eu tava assistindo era aquela menina que é quem meio que desbanca o movimento, meio que quem vê o movimento. Que tá contra ali. Primeiramente, é a namorada do Marco ali. É interessante porque a gente vê que ela é a personagem meio que chatinha, sabe? É a personagem que é egoísta, vaidosa. Sim. Só pensa nela, mas é ela que desbanca o movimento por ela. Vocês acham que colocar uma personagem desse jeito, uma personagem meio babaca, Eu acho que foi intencional pra poder tipo mostrar que o certo nem sempre vai vir de algo muito certinho, ou foi simplesmente um erro? Tipo, Agora pensando, eu acho que do filme todo, na verdade eu acho que é porque ela pensa mais em si mesma, ela se vê mais como um indivíduo. Ela pensa no coletivo, ela pensa nela mesma. Ela pensa nela mesma. E também, eu acho também porque a mensagem no geral é um pouco chata, já é um pouco saturada, né? Todo mundo já sabe do nazismo, todo mundo já sabe do fascismo, mas as pessoas continuam falando disso. Então acho que uma personagem chata, nesse sentido, posso ter um pouco a ver. O que você achou daquele movimento lá, o comprimento que eles fazem? Ah, cara, eu achei que... Tipo assim, eu achei um cumprimento muito... Não é chato, mas é simples, sabe? Poderia ser A onda. Se começa assim, faz assim. Não, mas agora falando sério, eu achei um cumprimento muito simples. Mas se a gente for parar pra pensar, o momento, o coisa do nazismo também era simples. Que negócio que esse tipo Só que Era de um Mas cumprimento, esse cara. tipo só pra Cara, tipo assim, como é que Exatamente. Mas eu não tenho nada contra, eu teria uma ideia melhor. Eu acho que a questão do... tipo, a não questão vejo do- exemplo de um cumprimento mais complexo. A Tipo, questão do é o quê? movimento... É que não precisa, gente, é que não precisa ser complexo. Tipo, é só pra ser algo, tipo, representativo. Exato, é tipo você usar uma roupa que, no caso, é a blusa branca. Você tem a blusa branca, você tem movimento. É tipo E o símbolo, então você faz parte, ó. Exatamente, talvez É só mais É o algo para coletivo. separar eles. Tipo, Uma analogia coletivo aqui, suástica. a onda. e Nós tem somos, o resto, nós somos nós e o resto é o resto. Entendi. É, Mas eu não critico falar não, uma por mim pessoa estando ali ou não estando ali, não faz diferença. Eu acho que o ser humano, ele, como indivíduo na sociedade, ele sempre está buscando acessórios para colocar no corpo dele, para estar apresentando o que ele tem na cabeça dele. Porque se a gente for até olhar pela psicanálise, você vai ver que o nosso corpo ele representa bastante do que nós pensamos. Então você vê assim, que foi muito do que eles falaram aqui. Se você vê os roqueiros eles têm uma pegada mais punk, usam roupas pretas. Inclusive, isso que você está falando, o professor apresentou no início da aula, quando ele foi falar de uniforme, e aí um aluno que eu acho que era emo,
não sei o Punk, que. punk, punk. Não, Era ele punk, só me rebelde mesmo. ele levantou e falou, eu não tenho, tipo, não tenho blusa branca, não quero usar. Ele falou, mas, tipo, você usa, a roupa que você tá usando já representa o movimento que você faz parte. E é verdade, né? Então, Pessoa Tipo, a então nossa isso que uniforme. você já tava falando também já tá inserido, tipo, já tá inserido ali na parte que a gente sempre vai estar inserido em algum movimento e a nossa roupa que a gente veste já vai estar mostrando a gente, sim. o que a É só gente mais tá. uma reafirmação daquilo que está acontecendo. Mas tem que tomar cuidado também com os estereótipos. Por exemplo, se uma pessoa usar uma roupa de basquete, você dizer que ela joga basquete. Não, mas ela pode se interessar, talvez. Há uma grande chance. Mas Pô, mas isso aí a é maioria meio- das vezes no Brasil, as pessoas não se interessam por basquete, elas só têm a Eu roupa. pelo menos conheço o esporte. É tipo um cara que usa roupa de policial, a gente pensa que ele é policial. Não, claro, tem que... Ele é cara de mulher, sei que ele é manco. É tipo, Não, essa cadeira de roda aí. Aí eu- Levanta. Eu acho que você tem que saber olhar também que você não pode ser muito radical para as coisas. Eu acho que tinha coisa ali que estava sendo falada, igual a parte de uniforme, eu acho que é totalmente válido também. para os dias de hoje. Nem tudo é ruim, nem tudo do movimento é ruim. Não. Tá, por que Você, é bom o uniforme? o que fizeram Porque de como a menina disse no filme, o uniforme ele tira toda a questão de desigualdade. tipo, toda a desigualdade que tem. Porque você não vai acordar pensando, nossa, que roupa eu vou ir hoje, sabe? Tipo, você só vai pegar sua blusa branca, sua calça e Tá, vai mas pra o ponto escola. que desbancou a E é uma onda é ela identificação. ser mais. E é Tá uma falando- identificação. É uma ela ser- identificação também, pra saber se Ela Tá. cria a Pra unidade. você conhecer os seus. É. vamos dizer assim. Tá, vamos supor então que, tem um tipo, ponto em que você ser igual a todo mundo é bom. O Diogo, vamos supor, ele não tem muito dinheiro. Ainda mais isso que é muito coletivo. É, tipo, vamos supor, você pensa... Tá, mas onde que separa até Peraí, onde é cara. bom e até onde é ruim? Calma aí, terminando. Mas como que separa até onde é bom de até onde é ruim? A parte onde há a separação de tipo se você pode fazer certa coisa ou não. Se você Porque- não vier com uniforme, você não é da gente. Exatamente. Se uma pessoa que não vem sem uniforme, a gente não vai falar, você não vai entrar pra sala não. Se ele tá sem uniforme, não, a gente vai deixar, porque a gente sabe Mas no que caso não é estudante- que tem, tipo, tem escola que se você não tiver de uniforme e calça, você não pode entrar. Mas aí normalmente a escola é tipo de gente muito nova, de fundamental. Acho que é até Não. necessário até poder criar um. Exatamente. por aí. A questão Ensino de médio a em escola Macaé de, não o fato pode. de ser fundamental essas coisas é de certa forma até bom, porque O ensino médio nem também. sempre Cria uma certa a disciplina pra mãe da criança. criança também às vezes a família é pobre, a pessoa bota ali a criança, pô, Mas se a também, pessoa não tem um na uniforme, Então tem que ser Na questão de profissional, não hoje em obrigatório. dia, na questão de hoje em dia, exatamente. a identificação por uniforme Não, mas aí você... é muito mais, tipo, muito mais mesmo por identificar ou você sempre se assemelhar a outro. Por exemplo, na rua, se eu estiver voltando para casa, eu tive que fazer um trabalho, como muitas vezes eu volto aqui à tarde para casa. Eu tive que fazer um trabalho até as 7 horas, voltei, cheguei na rua da minha casa às 9 horas. Meu bairro é muito perigoso. E assim, se eu tiver com blusa normal, assim, é muito mais perigoso para mim mesmo, porque eu não vou estar sendo identificado, tipo, eu vou estar só com uma mochila e uma blusa normal. Tipo, podem pensar milhões de coisas de mim. Agora, se eu tiver com uma mochila com uniforme, eu vou falar, beleza, ele tá voltando da escola. Realmente. Entendeu? Então, hoje em dia, eu acho que é muito mais por identificação do que para você se assemelhar a alguém igual no filme. Pra você perder o individualismo. Outra coisa que é boa também o espírito de equipe, né? Eles jogam polo aquático lá, eles ganham o polo aquático. Tudo bem que tem um problema lá de briga, né? Que o cara meio que afunda outro na água, mas também tem esse sentimento de... Mas isso meio que existe no polo aquático, tipo, o esporte ele tem esse negócio de você impor uma pessoa, não afoga mais. Então, esse lance de equipe tem no esporte e tem na onda. Então, eu tô vendo que as coisas que tem na onda já tem na vida real. A diferença é que é muito mais exagerada. sim, assim. é muito mais... Então, tipo, esse tipo de coisa fascista já tá presente hoje em dia, só que é mais controlado. No caso, na onda, é tudo concentrado. Tipo, não é assim, É, tipo, coletivo. muito exacerbado. É tipo assim, Não, mas- a gente é coletivo aqui com os nossos amigos. Lá na onda é tipo, mano, você faz parte da onda, eu tô com você. Mas se você pegar, Então, por tipo, exemplo... não necessariamente a pessoa tá analisando um contexto ao qual ela tá ali junto contigo, ela só tá junto contigo. Eu acho que a questão não é se, por exemplo, mobilização social é fascista ou se uniforme é fascista. Nenhuma dessas coisas é fascista individualmente, né? Mas quando você junta tudo pra... Você pra junta oprimir, ainda, você aumenta ainda mais do que o Você lado. começa a comparar com o fascismo, E você vê que tem cerceia. traços. Você cerceia a liberdade dos outros. Por conta daquilo, aí começa já a se tornar algo mais errado. Mas, peraí, deixa eu falar. Mas, por exemplo, assim, você não tem esse elemento fascismo, por exemplo, as pessoas serem excluídas, por exemplo, pela roupa como vocês estavam debatendo, não é algo exclusivo do fascismo. Tipo, desde a Idade Média, você podia distinguir que parte do... Se a pessoa era da nobreza, do clero ou
da plebe pelas roupas, ou seja, tipo assim, o elemento ele não é exatamente exclusivo do fascismo. Você não pode ter como, você não tem que falar que usar o uso de uniforme é algo que vem do fascismo, mas é algo que vem da cultura humana. O fascismo só aprimora isso e torna algo como uma mentalidade coletivista, como se todo mundo fizesse parte de um todo maior. Um negócio mais nocivo. Sem falar também que eu acho que é fundamental o uso do uniforme nas escolas, porque você está ensinando o aluno a ele ter responsabilidade. Principalmente no ensino fundamental. Principalmente no ensino fundamental. Mas qual o ponto do uniforme com você ser responsável? Você acordar de manhã cedo, passar um uniforme, você saber que você tem que... Você passa a blusa também, normal, não? Eu passo a blusa, mas eu posso pegar uma blusa toda surrada, igual... Aí você só... Eu vou estar só vestindo no corpo. É muito fácil eu pegar qualquer blusa e colocar. Se eu saber que eu tenho que ir todos os dias, antes de dormir, verificar se eu tenho o uniforme lavado, se eu tenho o uniforme passado, para pela manhã eu poder ir para a escola devidamente arrumado, devidamente organizado, eu, no futuro, isso não quer dizer que eu vou virar um ser humano melhor só porque eu faço isso. Mas se eu for trabalhar numa empresa, como que eu vou de uma hora para outra aprender que eu tenho que usar uniforme trabalhar naquela empresa, sendo que eu nunca usei uniforme? Eu acho que tem muito disso. Então tudo na sua vida é por costumes. Você não tem como mudar assim do nada. Eu acho que a gente tem que trabalhar bastante nisso. Deve você trabalhar no longo da sua vida. É bom também a gente lembrar que eles são jovens, né? Normalmente quem é jovem tem um ímpeto uma vontade de querer fazer uma coisa. Tanto é que o nazismo, e eu acho que até o comunismo... Juventude de Hitler. Juventude hitlerista. É verdade. Eles tinham até um penteado próprio. Inclusive no filme, tem um filme, o Menino do Pijama Listrado, que é a irmã do garoto que vai... Que é a irmã do filho do garoto que morre no final. Filho do capitão. Ela tipo assim, depois que o nazismo tá na sua forma mais aguçada, ela cola pôsteres nas paredes e idolatra Hitler com tudo. Então assim, eu acho que nessa idade é a idade tipo assim, que discerne, tipo, não tem nenhuma ideia ali, nada certo ali, então se você fala assim, isso aqui que é o certo, aí a pessoa vai por aqui. Além de que também, fértil ali, além de que também, se ela tem, a gente tem propenso a fazer isso quando a gente percebe que os nossos amigos ou uma grande quantidade de pessoas da nossa idade está seguindo uma ideia, e a gente, pra não ficar, vou ficar sem amigos, quando a menina estava lendo os comentários do site da Onda, que comentaram sobre que o cara falou, me falaram que eu ia ficar sem amigos se eu não fizesse parte da Onda, porque tá todo mundo fazendo parte, então isso também agrega um pouco essa questão. Porque... A maioria... E tem muito isso em bairro periférico, né, porque um entra pro tráfico, outro sai da escola, os bondes tráfico, também. Exato. Bondes. E vai começando a todo mundo se desmantelar ali nessa idade mesmo. Fora que também tem essa vontade de preencher o ímpeto de você querer participar de alguma coisa, sabe? Todo mundo quer estar inserido em alguma coisa, não tem um exemplo. Tanto que quando o professor começa a ler lá pro final do filme as redações dos alunos sobre como foi a semana, a maioria só falava disso, que eles estavam se sentindo parte de alguma coisa. Pertencimento. Exatamente, estavam com esse sentimento de pertencimento e basicamente foi a maioria, o que todo mundo falou foi isso. Então você percebe Tem uma especificamente que o professor, ele lê para todo mundo e fala que para um dos alunos é tipo assim, não existe mais classe social. Ele fala algo assim, não tem mais classe social, não tem quem é rico da turma, ou pobre da turma, ou bonito ou feio, ou inteligente. Todo mundo tá aqui. Igual, enquanto ele tá lendo, quem escreve normalmente o texto fica tipo, foi eu que escrevi isso aí. Foi eu. Não tem uma noção de tipo, nossa, tá vendo um pouco fanatismo, sabe? E eu acho que isso é bem verdade, cara. O que a gente mais vê hoje em dia, tipo, movimento, a pessoa que participa do movimento. É até um pouco clichê falar isso, mas realmente parece que a pessoa está em uma bolha, tipo, ela não consegue ver que ela está... Sim. Geralmente ela realmente está numa bolha realmente social, tá. E aí, por isso que a questão que eu já tinha falado antes da polarização que tem entre esquerda e direita é o que está acabando com qualquer discussão que você possa ter, principalmente com um tiozão de 50 anos, é uma coisa que você, Como é que você vai falar isso? à toa. Como é que você vai colocar isso na cabeça de uma pessoa que já colocar isso na cabeça de um jovem é fácil, né? Não tem nada. Deu errado, eu já Tipo, tenho se o prova, jovem já tem pra isso. uma opinião,
se o jovem já tem uma opinião formada mesmo assim, eu acho que não necessariamente eu acho que não Tem é como de você vai idade, eu acho convencendo que é ele. questão da pessoa também, mas tipo, você pode acabar fazendo a pessoa se tocar e cair na real. Mas tem pessoas que mesmo você conversando, apresentando fatos, a pessoa ela Prefere se ver nega na coisa. a entender o que você está dizendo, além de que muitas vezes ela usa a própria experiência pessoal para ditar se uma coisa é verdade ou não. Exatamente. Tipo, Verdade. mas eu vivi Experiência. quando eu vivi na ditadura, eu não vi Mas a nada experiência disso. pessoal, no final ué. das contas, é o que mais constitui, tipo, o seu indivíduo. O argumento de tiozão de 50 anos. É. Tipo, eu sei lá. Na época da ditadura só era perseguido quem fazia merda. Tipo, mano, exatamente. a quantidade de criança que morreu. Sendo é que, tipo assim, né, nessa Galera época, que simplesmente nessa estava época- revoltado com aquilo morreu Sim. por nada. Tá ligado? E às vezes nessa época, tipo, Regime militar, eles não tinham informação suficiente para se rebelar contra aquela ditadura. Fazer um grande então eles movimento. ficavam por ali, vivendo. Eles não tinham que ir contra. E acabavam porque eles não sofriam com Era isso. aquela coisa de não é comigo, então eu vou ficar quieto. O pessoal que. Não é nem por causa disso, é que, tipo assim, eles não tinham informação suficiente. Olha só, tá acontecendo tortura, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Não, eles simplesmente não sabiam disso. É claro, e tinha porque muita censura. era censurado, É, não podia exatamente. falar E sobre é que tá, nada. Tinha como- muito prédio, como tinha pra muita muitos- censura. Então a Como galera é você uma falou, pra planta. muitos, tipo, o limite do mundo é o limite dos seus olhos. Entendeu? Exatamente. Aí Então, a gente entra na cabeça de Tipo assim, Platão. Então. Aí, Não tipo, necessariamente que é de eles- Platão, eu sou uma frase de Schopenhauer. Mas Então, assim, eles cresciam torna falando, isso. mas como a Emília disse, só era que perseguido quem fazia coisas, mas assim, eles não veem que tipo, eles eram censurados daquilo. Então, como eles iam saber o que estava acontecendo no país? Então, eles ficavam neutros e o tempo passando ali, as coisas acontecendo. Tem uma cena também que personifica bem a censura, que aquela menina ela vai distribuindo aqueles jornais lá. Enquanto ela está distribuindo, dá a impressão que ela está sendo meio que perseguida. Eu não sei se ela está sendo perseguida porque o filme não deixa isso claro, mas parece muito que tem alguém Tem vigiando. o suspense. Tem. E depois, no outro dia, o pessoal recolhe todos os jornais e não deixa ninguém ver. Tipo, Eu acho que Acho tem, que porque antes dessa cena tinha uma festa e o menino disse que ela tava pedindo os e-mails. Depois disso, ele some da festa. Então, provavelmente ele tava lá. Tanto que depois, acho que no outro dia de manhã, já tem gente lá, já pode recolhe. me pergunta. Mas você já parou que interessante esse menino que é o mais fanático, o psicopata? Você vê como é que ele tenta se pôr, tipo, acima dos outros. Ele não se misturou com o pessoal. Teve a festa na praia lá e ele não foi. Ele foi pra casa do professor. Quando o professor foi discursar, ele queria ficar do lado do professor. Tipo, a impressão é essa. isso fica bem. mas, quando, tipo assim- por exemplo, quando no discurso, quando ele dá o tiro no moleque, ele fala bem assim, agora eles vão me levar a sério. Algo assim. Então, a conclusão do filme, né, a gente chegou que o filme faz bastante... ele atingiu o seu objetivo principal, que era fazer um total paralelo com o fascismo, com o nazismo, né, mostrando isso nos alunos, no poder e em todo o decorrer do filme. E além disso, ele mostra que a gente acha que não pode ocorrer de novo, mas tipo assim, pode Exatamente, ocorrer. é muito fácil. E é é muito fácil. Como que a gente nem percebe, vai rolando e já tá. Exatamente. Tipo assim, é uma coisa mesmo de construção, tipo assim, a gente vai acontecendo. Vai fazendo e vai se levando. Só Até que um dia depois explode, é assim, como tá. se fosse um relacionamento abusivo, vamos dizer assim, que a pessoa vai dando liberdade. Poder e não corrompe vai o perceber. homem. Não, pode achar que eu vou usar a saia, mas não. O que você tá falando? Vou usar só calça. É o poder corrompe o homem. E para isso é bom pensarmos também se isso já não está acontecendo e nós não estamos percebendo. Vai que o governo Bolsonaro é insano. O filme te convida pra fazer essa reflexão. Bom, eu não sei. Veremos em cenas dos próximos capítulos. Emília, o que você achou do filme? Gostei bastante e além de que o filme traz essa... Pegar. mostra como pode acontecer de novo, como já falaram aqui. É porque basicamente o que eu vou falar vai ser repetir o que já disseram, né? Mostra como pode acontecer de novo e que talvez a gente já esteja dentro dessa onda aí. Que Dessa a gente bolha. que a gente nem perceba que a gente está fazendo onda. parte de um movimento que pode vir a se tornar algo futuramente. Bom, então a gente conclui aqui. Vamos mais prudente do grupo. Dê vai. sua opinião Você sobre acha isso? Sua conclusão sobre o filme? Sobre o filme, eu acho que Opinião. uma das grandes virtudes desse filme foi, ao menos para mim, ter passado uma mensagem como essa, de alerta, digamos assim, de uma forma muito boa, meio descontraída. Não Pra foi documentário, tá ligado? Não foi documentário, não foi nada É uma coisa forçado. vivida de fato. Mostrou Não é só de uma teoria. forma bem prática de como realmente pode voltar a acontecer. Eu acho Tipo, que você para o dia pra ver. exatamente, tipo assim, eu acho que o meu lírico do filme, no caso o professor, ele vive tanto... Qual o nome do professor? Eu lírico. o
Senhor Viner. Ele vive. Peraí, ele vive tanto na história, na própria história contando para os alunos, como em terceira pessoa, vamos dizer assim, no filme. Porque, por exemplo, não é um documentário tipo, se acontecer isso aqui, vai acontecer isso e é por isso que é perigoso. E nem ele contando para os alunos. Ele mostrou na prática, a gente viu o decorrer disso. Além dele vendo ali, normalmente a gente está vendo além dele, a gente está vendo a reação dele também, de todos os lados. Então eu acho isso interessante. Eu acho que o mais legal também é que o filme se passa num local que a gente vive, né? Que é a escola. É uma coisa assim, pra passar pra dentro da debate, cidade, criação de opinião. todo mundo se identifica com alguém ali, tá ligado? É. Ou conhece um amigo que se identifica com o outro. E você, João Lucas? Então, a gente, visto que a gente foi falado aqui, cabe reafirmarmos aí a democracia, ela deve ser mantida, deve ser melhorada, e devemos lembrar também que quando a onda quebra na praia, se você estiver no meio, você toma uma caixote. Ô Breno, o que você acha desse filme? O que você achou do filme? Conclusão final. Tipo, a questão, Tiratema. tipo assim, o filme ele funciona como um paralelo da história do nazismo. Tipo assim, ele vai seguindo, se você for reparar, ele vai crescendo pequeno e vai ele tem todo esse crescimento assim, mas tipo assim, o que mais me chamou a atenção no filme não é exatamente como as pessoas se corromperam, mas como o professor em si, ele se deixou levar por isso. Tipo assim, por mais que a própria Emília, eu lembro dela falando que ela não achou que o professor estava errado, mas eu vejo que o professor, tipo assim, no início, quando ele começa a intenção não era essa, mas ele se deixa levar por isso, e talvez o poder, tipo assim, e eu acho que o filme também tenta passar essa imagem do professor quando ele sendo preso no final. O poder corrompe o homem, por mais que ele... Exatamente, pô. Aí o Pedro, quando, tipo assim, a ideia de quando ele é preso, mostrando aquela cena dele sendo preso no final do filme, isso, tipo, te remete ao fato que o que ele fez foi errado, e o filme se esforça para mostrar isso. Mas, só dando Fala, pode falar. Dele sendo preso, não mostra só que ele estava errado. Tipo, mostra que ele estava errado, mas mostra também o poder, o tanto que ele atingiu, porque ele conseguiu ser preso por uma discussão de escola. Não é discussão, mas uma proposta que ele fez na sala de aula. O impacto que aquilo gerou. Exatamente. As dimensões tipo assim, tem essa questão, por exemplo, do poder corromper o homem. Tipo assim, o início da toda aquela atividade ali era um negócio totalmente educativo que ele muito provavelmente não planejava que fosse crescer tanto, e própria a esposa dele, não foi? Que ele chegou a ter uma discussão com a esposa dele por causa disso. Tipo, o que acontece é que aquilo foi tomando proporções e ele foi se engajando com isso. E ao mesmo tempo que todos os alunos também gostaram disso, tipo assim, também foram inseridos nisso, ele também foi corrompido pelo próprio poder em si. E aí isso eu acho que o filme também quer mostrar isso. Tipo, não é porque a pessoa tem intenções boas e é nitidamente boa no início do filme que isso não pode se tornar ruim um dia. Eu acho que é isso, né? Então, esse foi o nosso trabalho e nossa conclusão sobre o filme. Na nota geral, quanto? 8. 7,5. Pera, a gente esquece da nota? Não,